Olá, meu povo, está no ar mais um iPod, o podcast da SMAP. Hoje a gente traz um tema para o nosso programa que eu, particularmente, sou fã. É muito caro ao meu coração o tema que a gente vai conversar hoje, aqui na mesa colorida do nosso podcast. Vamos conversar sobre adoção. Além do processo, do passo a passo, de ingresso no Cadastro Nacional de Adoção, vamos conversar sobre os programas que são desenvolvidos na Coordenadoria da Infância e Juventude e também vamos conhecer uma figura sensacional que se chama Nayane Arruda. Nayane é mãe adotiva, mora em Caruaru e vai participar do evento, do programa com a gente de forma remota. Nayane, desde já, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao iPod. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse tema, que, como você tão bem falou, né, adoça nossos corações. Adoça mesmo. Então, Para vamos brilhantar partilhar ainda isso. mais essa nossa discussão, nós recebemos aqui também a doutora Hélia Viegas, que é a coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, e também o meu amigo psicólogo Paulo Teixeira, que é coordenador de um desses programas desenvolvidos pela coordenadoria, que é o Acolher. Mas a gente vai chegar nele já já. Doutora Hélia, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade no iPod, para que nós possamos trocar um pouco das nossas experiências, dos sabores, dos desafios dentro da temática da adoção. É isso aí. Paulo, seja bem-vindo. É um prazer conversar com você mais uma vez, né, Mônica? A gente que já tem uma trajetória aí, eu considero você uma defensora dos direitos da infância, né? Então, uma militante. Fico grata. E é um prazer para mim estar conversando com uma militante dos direitos da infância sobre os nossos projetos, sobre as nossas ações, sobre os nossos desafios, né? Porque é uma área bastante desafiadora, não é, doutora Hélia? Mas a gente vê bastante sentido naquilo que faz e eu espero que o podcast faça também sentido para quem assiste. Já estamos nessa torcida. Nosso trabalho é transformador, não é? Na vida das crianças e adolescentes que estão sob a nossa proteção, eu diria. Né? E das famílias também, né? Aí que constroem. Chegar, né? Exato. Sim. A gente fala muito, do que a gente faz, do que a adoção proporciona para as crianças, para os adolescentes, mas o que proporciona para quem vai lá, para quem se propõe a adotar. É, de verdade, um diferencial, é uma nova etapa, porque apesar da gente sempre considerar que o filho biológico, o filho adotado, ele traz a mesma sensação, para a família, consequências, Sim. sabores, felicidades, dificuldades, desafios, mas o processo de decidir adotar, ele já começa a transformar a família lá atrás, antes mesmo dessa criança chegar. Nós sempre dizemos que é uma gestação, mas é uma gestação em regra mais demorada. Então, essa família ela precisa ser trabalhada também do seu ponto de vista emocional. E aí a importância dos grupos de apoio à adoção, eu sempre faço menção. Não é? Nós devemos muito, inclusive no nosso trabalho do Poder Judiciário, aprendemos muito com a experiência dos grupos de apoio à adoção. Então, essa troca de experiências, como qualquer ato de filiação biológica ela tem seus desafios, adotiva não é diferente. Mas alguns desafios podem ser maiores, porque aquela criança ou adolescente, ele vai chegar com sua história de vida da família biológica. E a família, pela adoção, ela tem que estar preparada para lidar com essas dores. Por isso que o livro da Nayane, o título, ele diz muito, não é? São as dores, não é isso? As dores e os sabores, porque vem com as dores, mas vem com seus sabores que com certeza são maiores. São maiores. A gente eu nem tinha falado ainda, do livro da Nayane. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com ela, ela vai contar detalhes sobre isso, vai contar a história dela. Não é à toa que Nayane foi convidada para esse programa. Mas a doutora Hélia acabou de falar dos grupos de apoio. Vamos começar lá do comecinho, para quem não tem muita familiaridade com o processo. Como é
o acesso, onde é que começa o processo de adoção? Eu decidi adotar, o que eu faço? Posso falar, Claro, Paulo? doutora. Esse processo, esse fluxo, inclusive, nós temos já registrado, já disponível para aqueles que pretendem adotar no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, é o fluxo. Primeiro passo de quem quer adotar: procure a vara com competência na matéria da infância e juventude de sua cidade. Em Recife, nós temos a 2ª Vara da Infância e Juventude. E em outras comarcas, em outras cidades, há algumas varas que são privativas e outras que têm competência cumulativa. Então, procure. É um ato, não precisa estar representado por advogado ou por representante da Defensoria Pública. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham, eu não tenho uma condição socioeconômica tão abastada, eu não posso adotar. De forma Como alguma. assim? Você vai ter que ter um mínimo de condições para dar, não é, uma vida, digamos, digna para aquela criança ou adolescente. Então, os atos de todos os processos da infância e juventude, eles são gratuitos, diante da relevância do que é a adoção. Então, a pessoa pode procurar, ou procura o site do Tribunal de Justiça, e tem o passo a passo. Nosso tribunal já, se embasando no que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, exige aquela documentação que é prevista no artigo 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, comprovante de residência, as certidões negativas. Por quê? Veja, eu vou ter um filho já pela adoção, aquela criança ou adolescente que já passou por violações, eu preciso ser uma pessoa idônea, não é? Aí a pessoa pode dizer, mas eu respondo a um processo trabalhista, ou uma batida de um carro, ou algo que não reflete a questão da inidoneidade daquela pessoa. Não é impedimento. Então, ela vai apresentar esses documentos que estão previstos no ECA, mas, além disso, exige-se que participe do chamado curso de formação a pretendentes à adoção. Esse curso é oferecido pelo Tribunal de Justiça, gratuito. Nós tivemos uma grande inovação com a pandemia, que foi o curso no formato EAD, à distância, que permanece até hoje, porque foi uma inovação. Nós ganhamos com isso. Favorece todo mundo, Favorece a todos. Então, inclusive, o nosso tribunal foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça no prêmio CNJ Prioridade Absoluta, porque a pauta da infância e juventude é uma prioridade absoluta. Fomos premiados, dentre outras ações do nosso TJ. Então, a pessoa ela vai ter que participar desse curso. Em algumas varas, a exemplo de Recife, nós também exigimos a participação mínima, tem um número mínimo, vai depender da vara, aqui a gente exige 4 participações nos encontros oferecidos pelos grupos de apoio à adoção. Feito isso, a pessoa vai formalizar, e você pode dizer, mas os processos hoje do tribunal são eletrônicos, só quem tem acesso é quem tem autor, quem é advogado, defensoria. Nesses casos, o pretendente, a família pretendente, ela vai encaminhar um e-mail para a distribuição da vara, em que ela tem que ser da comarca de sua residência. E aí... Ou seja, tudo facilitado. Tudo facilita, é tudo gratuito, tem esse fluxo que é bem explicativo e que está no nosso site, na página da Infância e Juventude. Então, além disso... A gente vai deixar aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo o link para ter acesso. Para ter acesso facilmente. E o mais importante, eu tenho que estar motivado emocionalmente, preparado para os desafios que são inerentes à maternagem e à paternagem. A chegada de um novo membro na casa. Na casa, é o primeiro passo. O resto... E olha, às vezes as pessoas dizem, mas é muito burocrático, demora demais. Não. Esse era a minha outro pergunta. ponto que eu sei que você vai chegar. Tempo de chegar espera na fila da adoção. E esse nome fila também, né? Sim. Mas vamos tirar a fila. Tá vendo? Vamos colocar na lista, porque a fila pressupõe-se que necessariamente tem que seguir. Tem, mas existem, às vezes, algumas situações peculiares que o juiz, pautado inclusive no estudo da equipe técnica, pode fundamentar, porque nós procuramos famílias para a criança, e não a criança para a família. A prioridade é a criança e o adolescente. E a família, é importante, a fila, dá a entender como se fosse algo apenas cronológico. Que não eu me inscrevi no Sistema Nacional de Adoção e, por isso, cronologicamente, eu vou estar
Na verdade, a gente poderia falar até, além da lista, que existem várias filas, porque vai depender também do perfil que o pretendente... exatamente. Quanto mais abrangente, né, esse perfil que o pretendente Menor, opta, menor tempo de espera. menor o tempo de espera nessas filas, né? Ou, enfim, nessas listas que estão lá disponíveis. Eu queria só pegar o gancho de uma coisa que a doutora Elia disse, que eu acho que é muito importante, que é a questão da burocracia, né? Da suposta burocracia, porque na verdade não é uma burocracia, porque o ideal, Mônica, doutora Elia, seria que todos nós que nos dispomos para ser pais, mães, a gente se preparasse para exercer essa função. O ideal seria isso. Né? Hoje em dia a gente tem as discussões da parentalidade positiva, né? Da educação não violenta, enfim, que isso era para ser padronizado para todo mundo. No caso, né, das famílias formadas por adoção, a gente tem um a mais na história dessas crianças, que é uma desvinculação da sua família biológica, né? De diversas formas, né? Seja por violência ou não, no caso da entrega responsável, né? Que é um ato de cuidado que aquela família teve em relação àquela criança. Então, partindo do pressuposto que qualquer cuidado em relação à criança mereceria um preparo prévio, quem dirá numa formação a partir de um encontro de uma criança que já tem uma história prévia, né, que às vezes tem uma história difícil, que precisa e merece ser administrada. Então, a gente não entende que é uma burocracia, a gente entende que é um mínimo de cuidado. E aí, Mônica, interessante você falar de cuidado, porque não é só um cuidado com a criança, mas é um cuidado também com o pretendente. Né? Preparar o pretendente é um cuidado também para que ele entre numa nova realidade familiar apto para aquilo. Outra palavra que a gente conversou aqui rapidamente, que às vezes escapa, é a palavra decisão, né? Às vezes a gente pensa que decisão é só da família. A gente está falando de várias decisões, né? A gente está falando da família que se dispõe, que decide ser formada a partir da via adotiva. A gente está falando também da decisão da criança ou adolescente, porque essa criança ou adolescente também precisa decidir que quer ser adotada. E qual né? a família que ela vai, vai, família, né? em qual modelo. E a gente está falando também de uma decisão judicial, né? Então, são várias decisões aí que têm que estar encontradas, e eu acho que o nosso grande desafio, né, doutora Elia, é propiciar para que esse terreno de decisões ele seja posto da forma mais clara possível. Né? A gente está agora com algumas realidades de algumas interrupções nas adoções que a gente está estudando como é que pode diminuir, mas a vida é arte do encontro e do desencontro também. Né? Então, a nossa função como técnico, como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos que trabalham nessa área, e magistrados e magistrados é isso, é deixar a situação o mais claro possível, mais transparente, para que quando o encontro aconteça, a gente administre e oriente também o que é que acontece a partir desse encontro. Nessa conversa a gente falou várias palavras que também já fui anotando aqui. A doutora Elia falou família, falou burocracia, né? Que fique claro que as composições familiares são as mais diversas possíveis, né? Eu já ouvi, inclusive, amigas dizerem, gostaria tanto de adotar, mas aí eu sozinha, né, não vou entrar lá no cadastro, e aí também se eu entrar sozinha vai demorar mais, né? Então, todos esses pequenos mitos precisam ser explicados, né? Então, qualquer pessoa pode entrar, né, como pretendente à adoção, né? Sendo maior de idade, enfim, quais são os critérios? Não vou falar dos critérios, vou deixar para a doutora Elia, mas só para pegar o gancho que você falou. Uma diferença de idade, né? É por isso que a gente evita, inclusive, falar de casais, né? Porque não são só casais, né? São famílias, são pessoas solteiras, são casais também, casais heteroafetivos, casais homoafetivos. Então, essa composição, ela está a mais diversa possível, né? E acho que os critérios, a doutora Elia pode falar. Tem que ser maior de idade, ou seja, maior de 18. A diferença entre aquele que pretende adotar e a criança ou adolescente tem que ser 16 anos. Certo. Até para que haja, veja, tem a questão da maturidade, as condições da responsabilidade, né? Então, a lei exige isso. Nós temos um ato normativo que disciplina alguns critérios na escolha das famílias adotivas, mas nenhum desses critérios passa pela questão da sua orientação sexual. Então, não há nenhuma distinção em ser uma família homoafetiva ou heteroafetiva, de ser uma pessoa solteira, não há. Então, assim, esse receio que essa pessoa conhecida sua disse, não existe, não é? Então, tem que seguir, não é? E observar alguns critérios, mas em relação a esses, não há nenhuma distinção. Perfeito. E aí a gente falou também em perfil, né? A gente fala do perfil da criança
A gente fala do perfil desejado, né? Quando o Paulo falou aqui que eu sou uma militante, né, da adoção, eu estive muito perto desse processo, né, por bastante tempo, conheço bastante todo o procedimento, e a gente fala muito em perfil, e aí daí assim, eu vou expandir o meu perfil, né, o perfil da criança, para ser mais rápido, né? E teve uma frase que eu ouvi certa vez, de uma psicóloga lá da Segunda Vara, que ela dizia assim, seja o mais coerente possível, né, com o perfil que você quer. Assuma o perfil que você quer. E ela deu um exemplo que eu achei sensacional, que ela dizia assim, se você sonha em trocar fralda, em ter um berço, né, em cuidar de um bebê, não expanda o seu perfil para uma criança mais velha, para que quando essa criança chegue, ela não te frustre, né? Ela não frustre o seu desejo. E eu acho que essa fidelidade ao perfil, ela tem que ser muito amadurecida. Tem que estar muito consciente disso, né? E essa fidelidade ao perfil, você tocou na questão da idade, que é fundamental, né? Então, as pessoas elas têm que ter coerência. Você deu o exemplo da fralda, mas uma pessoa pode dizer, eu quero paternar ou maternar um adolescente. Isso, né? Porque eu não gosto, eu já ao contrário, né? Eu não quero passar por aquela fase das fraldas, das noites sem dormir, né? Ou não Não tenho quero, tempo não na tenho minha tempo, rotina não de posso, vida. não cabe Não na minha. cabe. E aí uma criança maior, um adolescente vai caber. Mas existem outras camadas também que eu acho que é importante a gente falar, que os pretendentes precisam refletir, por exemplo, em relação à cor, né? Nós vivemos num país que tem um país racista, né? Que tem esse mito da democracia racial. Então, isso é visto, por exemplo, no nosso cadastro. A grande maioria dos pretendentes ainda aponta crianças brancas como opção prioritária de adoção. Mas mesmo assim, é importante que esse pretendente se reflita, né? Qual é a disponibilidade que ele tem para adotar uma criança negra, branca, né, com traços indígenas, para que o ato de adoção não seja uma incoerência com aquilo que ele está desejando. Né? Então, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que inclusive adotou lá com a doutora Ellen, depois que ela mudou o perfil racial. Por quê? Ela é professora universitária, foi fazer uma pesquisa com uma aluna em relação a temas raciais e se percebeu que eu tinha questões, mas agora eu não tenho mais e estou aberta. E aí, quando ela mudou esse perfil, chegou a filha dela. Então, mas isso é a história dela. Ela inicialmente estava com um perfil mais restrito. Mesma coisa, por exemplo, em relação à doença. Né, um outro critério, né, doutora Elia, que tem no Sistema Nacional de Adoção, se você quer não crianças doentes, grupos ou não de irmãos, a doença é outro aspecto bem interessante, porque tem pessoas que não têm condição, né, de criar, por exemplo, cuidar de uma criança acamada, né, a gente tem crianças acamadas que estão disponíveis para adoção, crianças com sequelas neurológicas, enfim. E já tem famílias que é o contrário, a gente às vezes vem de uma linhagem de perfis de cuidadores. Não tem famílias, né, que a gente olha para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, aquela pessoa é o cuidador. É a pessoa que cuida de todo mundo, que tem disponibilidade, que quando tem alguém hospitalizado, é a doutora Elia que vai ficar no hospital, porque é aquela pessoa que se disponibiliza ao cuidado. E isso é um critério que diferencia na escolha. O próprio estatuto diz isso. A família, no ato do preenchimento, né, do seu perfil, se você abre para o perfil, claro que isso não pode ser considerado para diminuir o seu tempo de espera, né, para seu filho ou filha. Mas aqueles que se dispõem a adotar crianças ou adolescentes com suas especificidades de saúde, idade elevada, esses têm prioridade. Na busca, o próprio sistema, ele já é feito, é um programa, né, de informática. Então, quando o Paulo falou essa questão, você tem que se apropriar do seu perfil. Às vezes, o conceito para mim de pessoa branca é, na realidade, parda. Nós somos uma população, né, na sua grande maioria, Nordeste, parda. Então, parda, eu sou parda. Alguém pode me considerar branca. Então, tem que ter muito cuidado no preenchimento, quando você for preencher o perfil daquela criança ou adolescente que quer adotar. E o curso de formação, os encontros, as reuniões dos grupos de apoio à adoção, elas são muito importantes até para apropriar mais quem pretende, porque às vezes a pessoa chega num mar de fantasia.
e não conhece a realidade daquelas crianças e adolescentes que estão disponíveis para serem adotadas. E a gente precisa mostrar isso, não é? Para que haja esse amadurecimento. E, de fato, agora, como você bem disse, eu quero um bebê. Então, fique no bebê. Você vai ter seu tempo de espera. Mas não adianta que você vai frustrar a si, mas você vai violar aquela criança que você irá adotar, que foge do perfil idealizado por você. Essa reflexão que a doutora Hélia fez agora em relação ao preparo também, a coerência com o perfil e a importância de entrar em contato. Eu estava lembrando que a doutora Hélia falou inicialmente do nosso curso de preparação para pretendentes à adoção no modelo remoto, né, que a gente começou, Sim. já está com quase 2.000 pretendentes, né, formados nesse período. A gente acha que é um grande avanço. Mas os grupos de adoção também avançaram em relação a isso. E a gente fez um convênio, Mônica, com eles. E aí os grupos de adoção, estadualmente existe a APEGA, que é a Associação Pernambucana dos Grupos de Adoção. A APEGA lançou um projeto chamado GAA, que é Grupo de Apoio à Adoção Sem Fronteiras. Então, doutora Hélia, aqui na capital, exige 4 encontros, né, doutora Hélia? Sim. Doutora Cristiana em Jaboatão também exige, doutor Ricardo em Paulista Paulista também. Então, algumas comarcas exigem um número mínimo nesses encontros. Então, para os juízes que exigem esses encontros, mas em locais onde não tem grupo de adoção, tem grupo de adoção, salvo engano, em 12 cidades em Pernambuco. E se amplia, né, a cada Isso, dia. qualquer pessoa pode participar desses participar, encontros. isso. E aí, a gente na psicologia, quando vai orientar uma pessoa, por exemplo, a escolher uma profissão, o que a gente mais diz para essa pessoa é assim, converse com alguém que é dessa profissão. Isso, Se é você quer verdade. ser jornalista, converse com Mônica. Se quer ser juíza, converse com a doutora Hélia. Porque nada como a experiência prática daquela vivência para orientar. É a mesma coisa, né? Respeitar as proporções em relação a você experimentar uma família adotiva, né? A participação nos grupos de adoção, eu já participei de alguns grupos de adoção, né, facilitando algumas discussões, é de uma riqueza absurda. Você ouvir as histórias, né, você ouvir as dificuldades, e aí eu acho que E se isso assemelham traz... muitas vezes às suas. Exatamente, Sim, e aí isso traz a coisa de uma idealização para uma realidade, e aí é só na realidade que a gente vai se vincular. Não há possibilidade de vinculação na fantasia, né? A fantasia, ela é uma expectativa, ela existe, é bom a gente fantasiar, né, prospectar, sonhar, mas é no encontro real que vai acontecer ou não, né, essa vinculação com aquela criança ou com aquele adolescente que aquela família está disponível para adotar. A gente ouve muito as pessoas falarem assim, mas poxa, sabe por que eu sei que demora? Porque aí, ó, as casas de acolhimento estão cheias de crianças, né? Nós temos muito mais pretendentes do que crianças disponíveis para adoção. Mas por que então que esses perfis não se cruzam, né? Qual é a explicação básica para esse tipo de questionamento? Veja, No começo da nossa conversa, né? eu já tenho 20 anos de magistratura. Quando eu ingressei, quando eu comecei a atuar, quase toda a minha vida profissional foi em vara privativa da infância. E acho que no primeiro ano, né, eu já fui para a vara que era privativa e hoje é a vara regional do Cabo, de Santo Agostinho, e eu fazia adoções internacionais de crianças de 4, 2 anos, sem desmerecer a adoção internacional, que tem seu mérito. Mas isso refletia o quê? O perfil que ainda era muito restrito dos pretendentes à adoção nacional. O curso de formação que foi exigido a partir de 2009, não é isso, Paulo? Isso. Com a Lei 12.010, que alterou o Estatuto. Os grupos de apoio à adoção, a atuação, isso aumentou, fez com que os pretendentes amadurecessem mais. Então, hoje, o perfil se ampliou. Nós, uma criança com, eu diria, até 11 anos, facilmente ela é adotada no nosso Sistema Nacional de Adoção, que é o Cadastro Nacional. Veja que ganho maravilhoso, não é? Então, assim, mas nós ainda temos uma parcela, eu diria, majoritária daquelas famílias que estão cadastradas para adotar nesse Cadastro Nacional, que é o SNA, ainda tem o perfil de adotar crianças saudáveis até, eu diria, seus 6 anos de idade. Até 6. Então, assim, existe uma grande parcela de crianças com a idade mais elevada e adolescentes e grupo de irmãos. Grupo de irmãos pode ser desmembrado? Pode. Nós vamos buscar a adoção conjunta. E a experiência do dia a dia, a depender da quantidade, Nayane é uma exceção à família, não é? E eu estou muito curiosa para ouvir. Eram Não é, 6. Nayane? Que ela entrou ali de novo. Eram 6 irmãos. 6 Sim, irmãos, então as veja. meninas foram
foram também separadas. E veja, não a regra, quando você tem muitos filhos, um vai chegando, tirando se for gêmeas, trigêmeas, vai chegando um de cada vez, de né? cada vez. Na família, na adoção de grupo de irmãos, não. Você tem perfis diferentes, necessidades, demandas diferentes. Então, quando não é possível adoção conjunta, nós buscamos, e aqui em Recife, a Segunda Vara tem um programa de famílias solidárias, nós estamos já pela coordenadoria trabalhando para que esse programa também se expanda. Temos um ato normativo sobre o fluxo dos nossos procedimentos e incentivamos famílias solidárias. E o que são famílias solidárias? Famílias que pactuem um compromisso de manter essa convivência fraternal entre os irmãos. Então, são encontros, você não precisa estar se encontrando toda semana, mas que haja esse contato. Isso é muito significante, porque ninguém apaga a história de vida. Eu, inclusive, fiz uma matéria sobre uma família que eram 5 irmãos também, em Afogados da Engazeira. Ah, eu conheço essa família. Eu E acho que as crianças achei eram... aquilo- Não é o pai, não é um radialista, também é esse caso, não. Eu não lembro. Tem uma história muito bonita também. São 5 irmãos. As 2 maiores hoje estão, né, são filhas de uma professora em Nazaré. Os 2 menores são filhos de uma ex-aluna dessa professora. E a do meio, ela é Acho que eu lembro dessa matéria. de Afogados. É isso mesmo. Exato. E é muito legal. Até hoje eu recebo fotos da família, né? Se encontram, Eles se encontram, convivem. eles vão para os aniversários, eles se ligam. Essa possibilidade hoje de você fazer uma chamada de vídeo, né? Maravilhoso. É sensacional, é lindo ver que eles têm as suas realidades em suas novas famílias, né? Mas eles entendem que existe esse elo Entre os ali e irmãos. que ele não vai se desatar, Que massa. né? Deixa eu trazer um outro ponto que eu acho que complementa isso que a doutora Elia trouxe em relação à mudança histórica e cultural, né, dos pretendentes, que eu acho que também foi uma mudança interna do judiciário, Sim. doutora. Porque, assim, antes da lei 2010, né, 2009, não existia um processo para acompanhar, né, o acolhimento de cada criança. Então, infelizmente, coisa que a gente escutava há 15 anos, eu estou no judiciário há 15 anos, desde 2007. Então, eu estou um pouquinho antes da lei de 2009. Então, eu trabalhei em Olinda. E em Olinda, a gente já tinha todas as crianças com processo. Mas era comum a gente ver várias comarcas E não tinha. que a criança ficava esquecida, né? Então, a lei, né, e essa questão do acompanhamento próximo do judiciário, e aí foram complementando, né? Antigamente, a criança poderia ficar até 2 anos no processo para reintegração familiar, agora é 1 ano e meio, né? Os prazos muito exíguos. Na destituição familiar 120 dias, né, A doutora? adoção pode se prorrogar por uma situação peculiar, não é? Por exemplo, a adoção de grupo de irmãos, como a de Nayane, às vezes é necessário se passar um pouco mais de tempo, mas a regra 120 dias para as adoções concluírem. E aí não é só ter a regra. O tribunal, a SEG, a doutora Elia já foi secretária executiva, tem um PIP, né, que é um Programa de Prevenção a institucionalização prolongada. Como os premiados também. E é exatamente para acompanhar e para evitar, não é, doutora Elia, que essas crianças, ou o processo, né, de reintegração familiar ou a destituição do poder familiar demore. E aí também outra informação para informar, né, quem está nos assistindo, que você perguntou, Mônica, é que a grande maioria das crianças que estão acolhidas não estão disponíveis para adoção. É importante ser dito. Era isso que eu ia dizer. Elas estão lá, mas elas necessariamente não estão. Não, exatamente. Aptas, né? A maioria, né, segundo os dados, elas estão em processo de reintegração familiar. Né? Então, o Estatuto ele vai colocar que a adoção ele é uma medida excepcional. Então, depois de esgotada todas as possibilidades de retorno dessa criança, ou para a família natural ali com o pai, com a mãe, ou para a família extensa, é que a criança tem um processo de destituição do poder familiar, ou seja, ela é juridicamente desvinculada, juridicamente não quer dizer psicologicamente, então nem toda criança que está disponível juridicamente, ela está emocionalmente disponível, né? Isso é uma outra questão, mas, então é só uma parcela dessas crianças que está efetivamente disponível para adoção, e que bom que essa parcela hoje, né, a gente tem um termo chamado janela adotiva, né? Então, a doutora Elia falou que a janela adotiva antigamente era de 2 anos, né? Ou seja, passou de 2 anos, a gente tinha que mandar para uma adoção internacional. E como a doutora Elia disse, não é porque a adoção internacional ela deve ser demonizada, mas é porque a adoção internacional ela tira a criança da sua cultura, né? A gente tem hoje em dia um movimento de retorno, né, doutora Elia? Um movimento de pessoas que hoje em dia são adultos em outros países que vêm buscar as suas origens aqui para
Conhecer sua história Para de conhecer a vida. sua história, para saber quem eram, como eram as pessoas, que língua é essa, né? Que cultura é essa, por que que eu me pareço com tenho determinados traços, né? Uhum. Então, essa possibilidade da gente manter uma maior quantidade de crianças no território nacional evita, né, esse processo de Essa desligamento ruptura, cultural, e o processo das famílias solidárias que a doutora Elia diz, ainda acrescenta que a gente evita que, mesmo quando os irmãos são separados, eles vão ter, né, laços. convívio, né? A gente tem que valorizar, Mônica, a questão dos laços fraternais, né? Fraternais. A gente, por muito tempo, valorizou, aí é um corte que eu faço na psicologia, as relações parentais, né? Tudo era culpa do pai e da mãe, né? Quem nunca ouviu falar, né, nessas questões? Mas hoje a gente entende que as relações horizontais, elas são bastante importantes também, né? Tão quanto, não é uma hierarquia. Então a gente tem que cuidar também para que os irmãos, eles tenham minimamente uma convivência, né? Tenham uma referência, né? Para que acrescente, né? E não subtrai essas possibilidades de convivência. Antes de chamar a Nayane, para ela contar a história dela para a gente, eu queria só que a gente deixasse bem claro para quem está nos ouvindo. Existem prazos, né? Sim. O prazo da busca de restituir a criança à família, né? Esse prazo é de 1 ano e um meio, ano e né, meio. doutora? Na 18 realidade, meses. como é que uma criança ou um adolescente chega para o acolhimento? Não é até importante porque muitos dos que nos ouvem Não conhecem esse processo, conhecem, né? não trabalham, não são da área jurídica, nem da rede protetiva. Então, em regra, o Conselho Tutelar, que também deve ser reverenciado no seu trabalho, que é a porta de entrada na grande maioria, e a rede protetiva da assistência social e de saúde também. Então, tanto o Ministério Público como o Judiciário, os casos de violações aos direitos das crianças e adolescentes que nos chegam, vêm normalmente ou grande parte, pelo Conselho Tutelar, que já é demandado da rede protetiva, que acompanha aquela família, CREAS, CRAS, ou da rede de saúde. E aí, quando a situação chega, salvo algumas situações em que a violação é tão gritante, que o Ministério Público ele já entra direto com essa ação de decretação de perda do poder familiar. Porque você tem um prazo menor, você tem que concluir aquele processo em 120 dias. E, na grande maioria dos casos, verifica-se que por uma situação, às vezes de saúde, é muito comum, nossa sociedade está adoecida, não é? A questão das drogas, ela está dizimando famílias. Então, muitos casos, o álcool, e o álcool é uma substância lícita, não é? Então, você vai receber aquele processo e vai verificar durante a instrução. Aí você pode dizer, mas demora muito. Veja, o ECA ele diz, até 18 meses. Claro que você vai ter que priorizar a instrução. Há casos que durante a instrução você já verifica. Veja, não tem aí realmente condições de permanecer nem na família nuclear, pai e mãe, nem na família extensa. Já conclui, já manda para o Ministério Público ingressar com a destituição do poder familiar. Mas há outros casos em que se verifica que a rede chegando junto, seja inserindo num programa de tratamento para a dependência química, um auxílio do governo, da assistência social, um familiar que chegue junto, não é? Então, vai permitir a reintegração familiar. Aí eu digo, quando se fala, o Estatuto da Criança é a única normativa, é o único ato que prevê o princípio da prioridade absoluta. Só as causas da infância e juventude têm. Quando a gente fala prioridade absoluta, é que os processos da infância, eles têm prioridade sobre quaisquer outros, de idoso, processo crime, de réu preso. E quando se trata de criança e adolescente em situação de acolhimento, mais ainda. Porque nós precisamos, uma vida, ou vidas, quando a gente fala de irmãos, que estão em jogo. E aí nós temos que ter prioridade na instrução. Então, haverá casos que vai reintegrar. Se não reintegrar, destituição. A gente tem que definir a situação jurídica e familiar daquela criança ou adolescente. São processos distintos. E que aí a gente vai para uma outra etapa, que é a disponibilidade emocional, como você falou, né? Exatamente. Mas agora eu queria apresentar a Nayane aqui para todo mundo. Nayane está aí, ela nos ouve? Sim, estou aqui. Valeu. Nayane Arruda. Nayane é enfermeira e é professora, não é isso, Nayane? Isso, mora em Caruaru. E é também autora de um livro
que chama As Dores e Sabores da Adoção Tardia. E aí já ficou, vou logo avisar, né? Assim, ela mesma já disse para a gente assim, o nome do livro é Adoção Tardia, porque a época em que ele foi escrito não existia o novo termo, né? Pelo qual é conhecida a adoção tardia, que é a adoção necessária.